Amigos, estamos recebendo a nossa amiga do coração, a Beth. Hoje, a nossa amiga do coração, ela vai fazer a palestra para a gente. O tema da palestra, as guerras na visão espírita. Que alegria! Vamos poder ouvir esse tema justamente que está tendo uma guerra, a Ucrânia, né? E a Rússia estão brigando lá, né? Não sei bem o porquê, né? Não entendi bem, mas é, eu vou pesquisar melhor. E eu gostaria de pedir licença, um minutinho da atenção de vocês, que nós estamos com a divulgação do meu CD, que uma parte vai para que a gente possa levantar nossa casa espírita, para porque a gente está aqui na batalha. Então, e quem puder, me deixa um recado aqui no chat, daí a gente combina o local, pode vir até a minha casa, pegar, ou um local próximo. Então, minha amiga Beth, que alegria, seja bem-vinda. É uma alegria aprender com a Beth um pouco desse tema que ela vai passar, da guerra, das guerras. E, por gentileza, amiga, você pode iniciar com uma prece, encerrar, quando for encerrar, com uma vibração e no final prece, de 30 a 60 minutos o tempo. Obrigado e é com você, por gentileza, amiga. Boa noite, amigos queridos. É sempre uma alegria aprender aqui. Na verdade, estou só repassando o que eu aprendo nas maravilhosas obras da codificação. E então, como o Rodrigo falou, né, o tema é as guerras na visão espírita. Então, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe nesses próximos instantes, aos mentores amigos que possam nos amparar, nos inspirar e que possamos aprender cada vez mais, agradecendo a oportunidade do aprendizado. Então, bom, falando em guerras, desde o início da história da humanidade, o homem vive em guerra. As primeiras tribos já lutavam pela soberania do seu povo, e com o tempo eles foram formando, lá, né, no mundo primitivo, foram formando estados, países, regiões, e com isso acabou acontecendo uma segregação, né, uma separação entre grupos, exclusão de alguns, a divisão em classes sociais, etnias, grupos religiosos, povos de diferentes ideologias. E naquela época, né, muito tempo atrás, vigia o estado da barbárie, né, em que o direito estava na mão do mais forte, né, e a guerra era uma solução imediata. Então, era o uso da força em detrimento da razão, da diplomacia, e isso tudo traz e trouxe graves consequências. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 742, Allan Kardec pergunta: qual é a causa que leva o homem à guerra? E os Espíritos nos respondem: é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Então, no estado de barbárie, dizem os espíritos, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. Mas à medida em que o homem vai progredindo, a guerra vai se tornando menos frequente, porque as causas que essa predominância da natureza animal, essa ânsia de satisfazer as paixões também diminuem. E, e mais, os espíritos dizem que se houver necessidade da guerra, nesse estado futuro, né, o homem saberá aliá-la à humanidade. Então, né, as formas de fazer acordos diplomaticamente, com respeito ao próximo,
Então, as causas da guerra. O orgulho, então, é essa predominância da natureza animal no homem, a nossa fraqueza moral, né, as imperfeições morais, o uso da força, né, tipo assim, quem grita, quem grita mais alto é o que vence, entre aspas, pela imposição, pelo domínio, pela subjugação, pela escravização. E esse orgulho de raça que gera o nacionalismo prepotente, sabe? É o orgulho de raça que fecha fronteiras, que levanta muros, e que não acolhem os refugiados, e o egoísmo. Então, o egoísmo gera esse imperialismo, essa usurpação de terras e riquezas naturais das nações mais fortes, que têm mais armamento, inclusive essas nações fazem intervenções militares em outros países para dominar povos, dominar nações, então é o egoísmo. Então, as causas da guerra, orgulho e egoísmo. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, houve uma tentativa de mediação de conflitos, mas aconteceu a crise da Bolsa de Valores, que afetou a economia no mundo todo, também surgiram os regimes totalitários e houve um cerceamento da liberdade do homem. Então, naquela época, a Liga das Nações, que foi precursora da ONU, Organização das Nações Unidas, convidou grandes pensadores para debaterem o tema Por que da guerra? Em 1932, houve uma troca de cartas entre Einstein e Freud. Então, o Einstein escolheu Freud para fazer esse debate. E a primeira carta que Einstein escreveu foi no dia 30 de junho de 1932. E nessa carta, a gente pode encontrar tudo isso na internet. O Einstein diz que, naquela época, em 1932, a ciência já havia conquistado um grande desenvolvimento, e por conta disso, o homem poderia destruir-se. E aí o Einstein pergunta para Freud, Einstein, né, o grande físico do século passado, e o Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, então Einstein pergunta para Freud como conquistar a paz. E a resposta de Freud, né, foi numa carta escrita em 1932, em setembro de 1932, dizendo que existe um instinto de ódio, um instinto de destruição no ser humano, e que se o ser humano usasse a razão, iria perceber o absurdo da guerra. Então, para Freud, a forma de conquistar a paz, de evitar a guerra, é fortalecer o intelecto e também saber lidar com esses impulsos agressivos, porque aí haveria um repúdio tanto intelectual como emocional à guerra. Mas, em 1939, até de 39 a 45, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e de lá para cá, né, continuam os conflitos, dezenas de conflitos localizados, sempre estiveram e estão presentes. Existe um número incontável de refugiados no mundo todo, os refugiados da guerra. E então, hoje, a barbárie continua presente. Nós não evoluímos o suficiente no aspecto moral. O doutor Alberto Neri, ele é uma sumidade na logoterapia. Tem muitos vídeos no YouTube. A logoterapia é uma abordagem da psicologia, fundada por Viktor Frankl. E aí o Alberto Neri explica que o indivíduo,
se funde à massa. Isso se chama identificação. Então, esse slogan, ele dá esse exemplo, tudo pela pátria, acaba levando as pessoas a se arrebanharem como um rebanho ao redor de um líder messiânico, um salvador da pátria, entre aspas. E o grupo, o povo, se inflama com as ideias do líder. Existe um contágio de ideias, de sentimentos, e a pessoa perde a consciência crítica. Freud já dizia isso também, no livro que ele escreveu, O Mal-Estar da Civilização. Isso no começo do século XX, né? Mas o Alberto Neri, que ele é professor, doutor, ele é psicólogo, especialista em logoterapia, ele continua explicando que o que acontece é uma manipulação. Então, o indivíduo perde a sua capacidade de pensar. Ele se transforma num reprodutor de discursos, um autômato, sabe aquela pessoa que não tem vontade própria? Faz o que os outros mandam? Foi o que aconteceu na Alemanha nazista, que deu origem ao Holocausto. Por quê? Porque o outro é um inimigo que precisa ser exterminado, né, na concepção deles. O outro é todo aquele que pensa diferente. Então, a alteridade é aceitar que o outro pense diferente, haja diferente, viva diferente. Então, para esses grupos, a alteridade é um perigo. E o Viktor Frankl, que foi o pai da logoterapia, ele fala em neurose coletiva, que é uma submissão cega a uma ideologia, a uma autoridade. E essa neurose coletiva tem 4 características. Então, uma atitude existencial provisória. Então, as pessoas não têm um projeto de vida duradouro, um projeto nobre. O Viktor Frankl diz que nós precisamos procurar um sentido comum, por exemplo, cuidar do planeta. Isso leva a uma cultura de paz, apesar da divergência de opiniões. A segunda característica, uma atitude fatalista perante a vida. Isso acaba minando a esperança, o otimismo, e leva as pessoas a se submeterem a essas autoridades, às circunstâncias. Terceira característica, fanatismo. O Viktor Frankl, que ele foi psiquiatra, ele escreveu O Fanático, ignora a opinião do outro, não aceita a opinião que o outro pense diferente dele, que tem uma opinião diferente. Para ele vale apenas a própria opinião. Mas ele não tem uma consciência crítica, ele segue um senso comum, sabe aquela Maria vai com as outras? E olha o que escreve Viktor Frankl. Essas pessoas fanáticas não têm opiniões próprias. As opiniões é que as têm. As pessoas são dominadas pelas opiniões alheias. Então, o totalitarismo, então, o nazismo, o fascismo, converteu as pessoas em pessoas fanáticas. A gente lê na história pessoas que até romperam laços de família, que até denunciaram seus familiares. E a quarta característica da neurose coletiva é esse pensamento coletivista, essa identificação com a massa, sabe? Que leva a uma perda de criticidade. Então, essas 4 características da neurose coletiva, que é atitude existencial provisória, atitude fatalista perante a vida, fanatismo e pensamento coletivista, leva as pessoas a fugirem das suas responsabilidades, a temerem até a liberdade. Freud explica isso. Surge uma incapacidade de lidar com o diferente que leva à violência, às guerras. O Freud escreveu: milhões de pessoas
sem senso crítico, podem ser conduzidas por um líder para onde ele quiser. Foi o que aconteceu com Hitler, né, que exterminou tantos judeus. Então, para combater esse pensamento coletivista, é necessário exercitar o nosso pensamento crítico para conquistar autonomia e também respeitar as ideias dos outros. Não se sujeitar ao conformismo e nem se curvar ao totalitarismo. E aí a gente pode se perguntar: nós somos fanáticos? Nós somos conformistas? Ou não, nós temos um sentido na nossa vida, um projeto espiritual. Nós temos a nossa consciência desperta. Bom, estamos falando de guerras, né? Tudo isso são as causas da guerra, que estão no homem. E por que Deus permite que haja guerras? Porque Ele nos deu livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolhas, e a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Ainda nós estamos nessa inferioridade moral, cheios de orgulho, de egoísmo. Jesus disse: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que promover o escândalo. Mateus, capítulo 18. Então, escândalo é fazer o mal, prejudicar os outros, promover guerras. Tudo isso por conta dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Mas o homem não é obrigado a praticar o mal. Ele tem a liberdade de escolha. Mas existe também a lei de ação e reação. É o retorno das nossas obras, boas ou más, né? Então, obras boas nos trarão felicidade, obras más nos trarão aflição, não como castigo, mas como aprendizado. Então, do mal, Deus tira o bem, né? A gente ouve, Deus escreve certo por linhas tortas, não é verdade? E nesse nosso mundo de provas e expiações, o mal serve de instrumento à justiça divina. Os homens acabam, né, por conta dessa maldade inerente em si mesmos, esse orgulho, desse egoísmo, os homens se punem a si mesmos. Mas, como disse Jesus, ai daquele que promover o escândalo, ele terá que arcar com as suas responsabilidades, terá que resgatar o mal que fez. Lemos lá no Livro dos Espíritos, na questão 745, a pergunta de Allan Kardec. E pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito, quer dizer, que promove a guerra, né, por interesses pessoais, e dizem os espíritos, esse é o verdadeiro culpado, e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá por cada homem, por cada um deles ao qual causou a morte para satisfazer a sua ambição. E a gente lê nas obras mediúnicas que, né, muitos líderes que causaram grande sofrimento à humanidade reencarnam em países assim de grande miséria, muitos países lá na África, expiando os males que cometeram. Que também Jesus falou lá, está lá em Mateus, no evangelista Mateus, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, não sairemos desse resgate das provas, das expiações, então, enquanto não pagarmos todo o mal que fizemos. Então, do mal, Deus tira o bem. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, também lemos sobre a lei de destruição, que está na questão 728 em diante. A destruição é uma lei da natureza. Dizem os espíritos, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar.
Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, dizem eles, a necessidade da destruição é proporcional ao grau de evolução dos mundos. Vai chegar um momento em que não será mais necessária a lei de destruição, porque à medida em que o homem se sobrepõe à matéria, a necessidade de destruição vai diminuindo, porque essa destruição tem por objetivo a transformação, a renovação. E a guerra, né? A guerra também trouxe. A guerra está dentro da lei de destruição. A gente lê, por exemplo, nessa parte do Evangelho, tem lei de destruição e tem uma parte que fala das guerras. Então, a guerra também trouxe avanços científicos, tecnológicos, sociais, por exemplo, libertação de povos oprimidos, o aperfeiçoamento dos direitos humanos. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a humanidade, né, ficou alerta. Então, a ONU, em 1948, promulgou a Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, traçou em linhas gerais direitos civis, econômicos, sociais e culturais para a humanidade. Mas esses direitos ainda não são praticados. Ainda há muita impunidade, falta de fiscalização, violação dos preceitos dessa declaração, conflitos armados, governos autoritários, trabalho escravo, tortura, discriminação, fome, pobreza. Lá também no Livro dos Espíritos, questão 739, Kardec pergunta se os flagelos destruidores, aí, no caso, a guerra também é um flagelo destruidor, tem utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Respondem os espíritos, sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido, senão pelas gerações futuras. Então, naquele momento de crise, de guerra, é tudo um caos, um sofrimento que traz mudanças. E isso só vai ser percebido nas gerações futuras. O Brasil, por exemplo, teve muitos conflitos localizados na época do Brasil colônia, no Brasil Império, para libertar o nosso país da exploração de Portugal. Também no Livro dos Espíritos, questão 744, qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Respondem os espíritos, a liberdade e o progresso. Então, por exemplo, guerras ocasionais, são convulsões sociais. Então, são diversos problemas que não são resolvidos, que vão se acumulando, vão crescendo, até chegar num ponto crítico e estoura a guerra. Por exemplo, a Revolução Francesa. Então, a aristocracia era a dona do dinheiro e do poder, o povo passava fome, e foi, né, num crescendo de insatisfação, até que os burgueses derrubaram a monarquia com o lema liberdade, igualdade, fraternidade, que trouxe mudanças sociais, políticas, econômicas. E também pergunta Kardec, enquanto, né, os encarnados estão guerreando, o que acontece no plano espiritual? O Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 41, cujo título é Convocados à Luta, escreve que nos primeiros dias de setembro de 1939, né, então era início da Segunda Guerra Mundial, a colônia espiritual chamada Nosso Lar e outras colônias sofreram
o choque dessa Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Escreve André Luiz, era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. E os habitantes da colônia, nosso lar, da cidade, nosso lar, se prepararam para acolher o grande número de vítimas da guerra que iam desencarnando. E André Luiz explica também que existe uma sintonia entre encarnados e desencarnados, e que os países agressores convertem-se em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Então, há uma conexão, né, dos encarnados que promovem a guerra com as forças do mal, produzindo uma psicosfera de perversidade, de horror, né? Uma psicosfera é a atmosfera energética dos pensamentos, tanto de encarnados como de desencarnados. Por isso que o governador de nosso lar, naquele momento, pediu muita prece, né, aos habitantes desencarnados de lá, pediu para que vigiassem o pensamento. Como? Para que não alimentassem o ódio, para não piorar a psicosfera, não piorar a situação, né? A destruição, a, né? Todo esse conflito não ficasse ainda pior. Então, isso é um alerta para nós. Não odiar os agressores, porque eles são doentes da alma. O que eles precisam é de oração. Livro dos Espíritos 541 em diante fala que os espíritos desencarnados também participam das batalhas. Então, né, tá lá, né, no fragor da batalha, os soldados, aí eles desencarnam. E eles assistem, continuam assistindo às batalhas, tomam partidos, ou outros, né, que também já estavam desencarnados há mais tempo, estimulam ou a coragem nos soldados, ou então influenciam os generais nas suas decisões. Então, existem os espíritos bons e maus. Os espíritos bons promovem a justiça, inspiram a justiça, os espíritos maus inspiram a discórdia, a destruição. E quando os soldados morrem na batalha, primeiro eles ficam surpresos, né? Não entendem o que está acontecendo, eles ficam perturbados, nem acreditam que morreram. Alguns continuam até batalhando, achando que estão ainda na carne, vivos, né? Encarnados, e outros não, outros se afastam. E imagina, né, como deve ser a situação no plano espiritual, se já é complicado, a gente não sabe, né, viver essa situação de batalha, imagine tudo isso misturado com os desencarnados lá do plano espiritual lutando também, né? E o Allan Kardec pergunta, olha que, né, pergunta inteligente, se o soldado que mata na guerra está cometendo um assassinato, lá na questão 749 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Espiritualidade responde: não, quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete, e ser-lhe-á levada em conta a sua humanidade, né? Se ele age de forma ética. Então, o soldado, constrangido pela força, ele está sob as ordens de um comando superior, mas qual é a intenção dele? Matar, né, de forma cruel? Ou não, ele mata por legítima defesa, pelo instinto que todos trazemos de conservação? Tem um livro muito interessante chamado Deficiente Mental, porque fui um. É psicografado pela Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, são vários espíritos que relatam as suas histórias, e o Adolfo é um que traz, né, a sua vivência. Então, o Adolfo nasceu no início do século XX,
uma família de posses, uma família muito orgulhosa que alimentava aquela coisa de raça superior, e ele se transformou em médico, foi para a guerra e foi para um acampamento militar. E lá ele encontrou mais dois médicos, o Frank e o Ralph. Esse chama Adolfo, né? Então, mas houve um ataque surpresa e os três desencarnaram e foram para o umbral por muitos anos, porque esses três médicos, eles matavam assim cruelmente os inimigos. Quer dizer, olha o que a gente aprende nessa história, que cada um reage aos erros que cometeu de forma diferente. Então, o Frank sofreu no umbral, né, desencarnou nesse ataque, né, uma bomba lá caiu e ele sofreu no umbral, mas ele se arrependeu, mas ele não deixou que o remorso destrutivo surgisse dentro, né, no seu íntimo. Ele fixou por meta que se ele muito tinha errado, muito ele teria que amar. Então ele reencarnou na Cruz Vermelha e quando o livro foi escrito, disse que ele estava encarnado lá na África, trabalhando como médico lá na África. O Ralph também, né? Morreu nesse ataque, sofreu no umbral, mas ele não se arrependeu. Ele não despertou para os erros que cometeu. Ele, né, aquele orgulho, achou que não, ele fez, né, tinha que fazer desse jeito mesmo, né, matar, fazendo muita maldade. E ele está reencarnado. É uma pessoa inquieta, insatisfeita, nervosa, não consegue emprego, se sente perseguido por tudo e todos, tem muita inveja, muitos ciúmes, qualquer coisa o aborrece. Ele acha que a vida dele é muito medíocre e que ele merecia coisas melhores. Ele vive envolto em energias negativas. E por conta disso, logo vai adoecer, vai adquirir doenças graves. E o Adolfo? O Adolfo também, né? Morreu nesse ataque, sofreu no umbral, mas ele reconheceu o erro, só que ele deixou o remorso ser mais forte. Mas ele continuou sofrendo, ele só viu o sofrimento por solução. E aí ele reencarnou como deficiente físico e mental, com uma saúde muito frágil, muitas crises fortes de bronquite, problemas cardíacos. Quando ele completou 18 anos, após uma forte crise de bronquite, ele desencarnou. Foi socorrido pelos mentores amigos do plano espiritual, ficou 2 anos em tratamento lá na espiritualidade para reequilibrar o seu perispírito, para voltar a andar, a falar e a conseguir fazer pequenas tarefas. Então, olha, né, qual foi a consequência desses médicos, né, que eram soldados lá da guerra, por conta da crueldade que cometeram. E Kardec pergunta na questão 743 do Livro dos Espíritos se a guerra desaparecerá um dia da face da Terra. E os Espíritos dizem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. No livro Obras Póstumas, escrito por Allan Kardec, tem um capítulo muito interessante chamado Aristocracias, que traz um panorama geral da evolução do uso e do abuso do poder e da fortuna. Então, Kardec explica que as sociedades primitivas, né, eram caracterizadas pela autoridade dos chefes de família, eram os anciãos, os patriarcas, essa foi a primeira aristocracia. A sociedade foi ficando mais numerosa, foram surgindo as guerras, e quem conquistou o poder foram os chefes militares, com o uso da força bruta. Aí esses chefes militares conquistaram as fortunas, e aí os seus herdeiros, né, que
seguiram, né, nessa linha de poder. Então, foi a aristocracia por nascimento, cheios de poder e privilégios. Escreve Kardec, para assegurar-se do respeito da classe submetida, que crescia cada vez mais e se tornava mais difícil de conter, ainda mesmo pela força, não havia senão um meio: impedir que ela visse claro, mantendo-a na ignorância, escreve Allan Kardec. Então, o povo não podia ser esclarecido, não podia ter consciência crítica para que conseguisse ser manipulado. Mas os pobres, né, escreve Kardec, tinham que trabalhar para sobreviver, e eles aprenderam a comerciar melhor os seus produtos, aprenderam a lutar com a concorrência, a procurar novos mercados, e com isso desenvolveram a inteligência e lutaram para abolir os privilégios da aristocracia de nascimento, essa primeira aristocracia que era patriarcal. Na aristocracia patriarcal, a terra ainda era primitiva, né? Eram os chefes de tribos selvagens que conduziam suas famílias. Mas aí surge a segunda aristocracia. Então, as pessoas, né, que adquiriram poder, adquiriram também os bens, a autoridade, e aí vinham os combates, as pilhagens. Esse poder passava de pai para filho, eram as dinastias de reis, faraós, imperadores. E estamos nesse momento, nesse estágio né, de provas e expiações, onde existem classes superiores e classes inferiores. Então, as classes inferiores têm que promover o sustento da aristocracia, que gerencia a fortuna. Aqui a aristocracia é o dono do dinheiro, né? E hoje, essa segunda aristocracia abusa da inteligência para o mal, por conta do orgulho, do egoísmo. Como pergunta Kardec no Livro dos Espíritos 785, qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre, né? Então, a gente está sempre evoluindo tecnologicamente, cientificamente, e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas. Então, a inteligência usada para conquistar bens e poder é, redobra, né, esses vícios, desenvolve ainda mais a ambição e essa ganância. E Allan Kardec diz que hoje os povos civilizados dão um grande incentivo ao progresso intelectual, mas falta o progresso moral. Progresso moral é a união do progresso da inteligência com o progresso moral. Isso vai acontecer no mundo de regeneração, em que não haverá mais guerras. E fala Kardec, o que acontece hoje? Quem são os guias ou tutores dos povos? Quem são os governantes? São homens generosos que estimulam o progresso moral do povo, tornando esse povo cada vez mais livre? Não. São quase sempre homens gananciosos pelo poder, ambiciosos, que querem manter o povo na ignorância para poder subjugá-lo. E Kardec diz que quando a fraternidade é sufocada, então pode surgir uma reação violenta, surgem esses conflitos entre esses governantes egoístas e orgulhosos que querem conservar o poder a todo custo e aqueles que lutam pelo progresso geral, os progressistas, os homens de bem. Então, nós que sonhamos com um mundo de regeneração, devemos trabalhar nos alicerces da construção de um mundo melhor, começando pela fraternidade que começa em nossos corações, diz Kardec.
destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, os mais imperceptíveis vestígios dos tempos da barbárie e dos privilégios. Então, para a gente destruir, né, essa história de, porque esse é privilegiado, porque essa instituição é privilegiada. Não, não, isso é injusto. O grande espírita orador, Haroldo Dutra, falou: a esperança tem duas irmãs. A indignação, que é contra tudo que está ruim, e a coragem para mudar o que está ruim. Então, olha, Allan Kardec fala para destruir os imperceptíveis vestígios de privilégios. Estão aí, né, escancarados na nossa frente. A gente vê tantas pessoas que tomam os privilégios para si, em detrimento dos outros que passam fome, que moram na rua. Então, retomando, no mundo primitivo havia o império da força, mas aí, né, a humanidade foi progredindo intelectualmente, foi compreendendo a diferença entre o bem e o mal, e a partir daí foi surgindo um pequeno progresso moral. E os povos mais evoluídos intelectualmente são os mais fortes no quê? No dinheiro, nas armas. Eles querem ampliar os seus poderes em detrimento dos mais fracos. Ou seja, ainda hoje o homem usa a inteligência para o mal. A humanidade progrediu muito em ciência, em tecnologia, mas progresso moral que é mais demorado e que nem sempre acompanha o progresso intelectual, olha, está a desejar, né? E as nações que se envolvem em guerra acabam acumulando para si débitos coletivos. O Brasil, por exemplo, fez guerra contra o Paraguai. A gente lê nas obras psicografadas que até hoje o Brasil acumula débitos coletivos por conta, né, dessa agressão ao nosso país vizinho. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, diz que, por exemplo, Esparta era uma cidade que existia na Grécia Antiga. Naquela época, os soldados espalhavam a destruição, os flagelos da guerra. Não deixaram nenhuma contribuição construtiva para a humanidade, mas acumularam grandes débitos para as próximas encarnações. Mas a guerra é passageira, porque a gente evolui sempre, né? Graças a Deus. Então, as guerras vão se tornar menos frequentes, até serem totalmente banidas quando tivermos respeito ao próximo, quando a lei de igualdade estiver em vigência, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, também do Chico Xavier, né? As bases de liberdade do mundo de hoje começaram no século XVII, com a revolta do povo contra o absolutismo da monarquia inglesa. Foi a Revolução Gloriosa, que deu origem ao parlamentarismo. Então, houve esse conflito entre a aristocracia e os trabalhadores. A Revolução Francesa, né, que trouxe um novo poder, o poder do ouro, que também busca privilégios. Então, as bases do mundo moderno, diz Emmanuel, né, no seu aspecto político, estão lá na Revolução Francesa. No aspecto econômico, estão lá na Revolução Industrial. Mas esse domínio do ouro vai, pouco a pouco, perdendo prestígio e, aos poucos, vai surgindo a aristocracia da inteligência, só que a inteligência mal usada, visando os próprios interesses em prejuízo do povo. No entanto, essa situação, esse é o momento atual, né? Essa situação não permanecerá, né, por muito tempo, porque estamos nessa fase de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E no futuro haverá essa união da inteligência e da moralidade, que será a última aristocracia, a aristocracia
intelecto moral, que é o sinal do advento do reino do bem na Terra. E Allan Kardec escreveu: o Espiritismo é um dos mais poderosos precursores dessa aristocracia futura, né? Porque o Espiritismo promove esse avanço intelecto-moral, tornando homens e mulheres melhores. E no mundo de regeneração e também nos mundos felizes não há mais guerras. Na Revista Espírita de março de 1858, nós lemos como são os mundos mais evoluídos. Não há mais pensamentos maus. Olha que coisa boa, esse é o futuro que nos aguarda. A legislação é muito simples, pois os homens não têm necessidade de defender-se uns dos outros. Ninguém quer mal ao próximo. Ninguém se apropria do que lhe não pertence. Ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não procuram prejudicar-se mutuamente. Não existe ódio. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria objetivo. Esse é o mundo de regeneração. Então, amigos queridos, agradeço a atenção de todos. Eu gostaria de fazer uma vibração, emanando muita luz, muito amor a todo o nosso planeta, a todos os governantes de todas as nações, a todas as pessoas que estão sofrendo por essa situação de guerra, aqueles que estão desencarnando, que estão chegando na pátria espiritual, e uma vibração muito amorosa também para o nosso país, para os nossos governantes, e também para cada estado, para cada cidade, para cada morador, que todos sejam amparados, socorridos, vibrando muito amor por todos aqueles que estão procurando ser pessoas melhores, aqueles que estão passando por momentos de provas e expiações, resgates que os libertarão. Senhor, vibremos também por aqueles que estão nas ruas, sem teto, sem pão, aqueles que estão sozinhos nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, aqueles que estão se sentindo desamparados em casa, desempregados, doentes. Também uma vibração muito amorosa aos nossos mentores, a toda a equipe espiritual que cuida do nosso planeta. Senhor, uma vibração a todas as casas espíritas, a todos os templos, igrejas, mesquitas, sinagogas, todos os que procuram divulgar a luz, o bem, a solidariedade, a fraternidade, a justiça. Senhor, ampara-nos neste momento. E pedimos a Deus e a Jesus que nos abençoe hoje e sempre, fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Obrigada, amigos queridos. Que a paz do Cristo esteja sempre entre nós.